Olá, a ideia de hoje é mostrarmos um pouquinho como fazer um paralelo entre a LGPD e o Vault Core e as características mais importantes, onde podemos ajudar nossos clientes na implementação da LGPD de forma bastante simplificada. Vamos conhecer um pouquinho mais do Vault Core para estar compliant e ter as mensagens adequadas aos sistemas de auditoria e organização da empresa. Bom, o desafio hoje é evidente para todos os participantes, né, que estão obrigados a estarem aderentes à LGPD, como implementar de maneira fácil, né? A gente tem que ter uma diretriz importante, porque a gente precisa, enfim, ter uma característica de que isso vai ser permanente, né? Então, o que é muito complexo fica difícil de administrar. Tem que ter, obviamente, aderente ao regulatório e entender um pouquinho da escassez de recursos, porque sabemos que hoje há limitações de equipe, há limitações financeiras, né? Então, como ter, né, uma estratégia regulatória de proteção de dados que não afete o negócio, um budget reduzido e recursos limitados, né? Pode ser uma resposta muito difícil ou iniciar o processo implementando algumas características bastante fáceis, né? E aqui a ideia é mostrar isso. O LGPD é bem complexo, bastante informação na lei, né? Mas existem alguns pontos que a gente pode ajudar, né? A gente tem que demonstrar, na verdade, que está sendo adotadas algumas regras e políticas internas que assegurem, de fato, o cumprimento de uma forma abrangente, né? Por exemplo, quando se fala em controle de acesso de dados, não se fala efetivamente de MFA, né, de Multifactor Authentication. Se fala em criptografia. Se você olhar os manuais do NIST e outros manuais de segurança de informação, você vai entender que criptografia é um elemento extremamente importante para controlar o acesso e ter, ou seja, né, um controle efetivo de forma abrangente, né, para realmente adequar a utilização dos dados e controlados. Uma vez que os dados já estão copiados, já estão disponíveis, eles estão em claro, você perde o controle sobre eles, porque as pessoas passam a copiar, enfim. Você, evidentemente, perdeu o controle dos seus dados, né? Sendo criptografado, isso fica mais difícil, porque quem controla a chave é você, né? Seja aplicável, né, o conjunto de dados pessoais sob um controle, né? Independente do modo como realizou a coleta, né? Você coletar dados, né, e criptografá-los, por exemplo, você passa a ter controle sobre esses dados, né, com a sua chave, né? Enfim, isso é algo importante, porque aí se alguém vazar esses dados, ele vai estar protegido e você vai ter governança sobre ele, né? Seja adaptado à estrutura, né? Ele já tem que estar de uma forma acoplada no que você tem hoje, né? Isso quer dizer que você pode usar, né? Você deve usar uma estrutura que seja factível, né? E bem como adequada, né, à sensibilidade do dado a ser tratado, né? E efetivamente o fluxo depois, né, da implementação das métricas, implementação das políticas, implementação das ferramentas. Então você tem que ter tudo isso funcionando de forma orquestrada, de uma forma em conjunto, né, acoplada. E essa talvez seja um grande elemento. E aí a gente consegue, de uma forma bastante efetiva, com o Vault Core, integrar diversas ferramentas que você já tem na sua infraestrutura, né, com baixo investimento, para justamente realizar, né, e demonstrar essas características, né, junto ao seu programa de governança e privacidade. Você vai ter que ter no programa a demonstração de que você está fazendo a boa parte. Vai ter que mostrar que isso está acontecendo, não só no papel, né? Escrito, eu criei minha política, mas eu não cumpro, não consigo realizar. Então isso não é efetivo.
Vamos trazer, portanto, aqui a capacidade que o Vault Core consegue atender com melhor exatidão, melhor clareza. As questões associadas a deixar os dados ininteligíveis, né, criptografados. A lei é bastante clara nesse quesito, né, é uma boa prática de segurança e você tem que ter essa boa prática implementada de forma adequada. Com isso, no inciso 3, está claro, né, que será avaliada a eventual comprovação que foram adotadas as medidas técnicas adequadas. Criptografando, você tem que gerenciar essa criptografia de forma correta, adequada. Portanto, é onde o Vault Core vai ajudar você de maneira a criar uma estratégia completa de cifragem de dados, né, criptografia de dados, desde uma implementação na máquina virtual, né, nas máquinas, até o dado mais granular, até o dado chegar na ponta mesmo, dentro da base de dados. Então, existe todo um percurso para você chegar ali, integrando VPN, integrando SSL, integrando SSH, integrando várias etapas, né, bases de dados, enfim, transparentes, enfim, todos esses quesitos que faz parte da nossa infraestrutura hoje, né, e que não dá para mudar do dia para a noite, a gente consegue implementar de maneira bastante simples, né, de uma maneira bastante eficiente. Mais uma vez, para comprovar que criptografia tem tudo a ver com os dados ininteligíveis, né? Então, um conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, torná-la ininteligível. Isso é criptografia. Onde mais podemos ajudar? No artigo 49, os sistemas de tratamento devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança e aos padrões das boas práticas de governança e aos princípios gerais previstos na lei, né? Então, fica evidente que você tem que ter uma estrutura bem organizada. Não adianta você criar elementos completamente separados em silos, onde não há uma evidência correta. E mais do que isso, você vai criar brechas, né, de gestão. Então, ter uma ferramenta que converse, que fale com outras ferramentas, com o CIEM, que fale com outras ferramentas de gestão, né, e as próprias ferramentas onde estão implementadas a segurança, a criptografia, isso vai te trazer governança tão importante para a legislação, né? Então você tem que ter uma equipe. Como é que o DPO vai controlar chaves de criptografia de uma base de dados e também do SSL, também de outra base, né, de aplicações que têm chaves, enfim, permanentes, hard-coded, como é que ele vai fazer isso? Não dá para fazer dessa forma, né? Mas, como é que você automatiza? Porque hoje os certificados digitais, por exemplo, eles têm uma validade curta, então vai ter um problema de disponibilidade de sistema muito sério. Então você tem que automatizar a geração de certificados digitais, e o Vault Core faz isso. Tá? Você não pode introduzir a segurança e paralisar a empresa. Não vai dar certo. Você tem que ter uma estrutura gerenciada e automatizada, né, que te permita uma governança. Senão, toda essa cultura que a gente quer trazer de proteção de dados vai começar a criar conflitos em todos os pontos da empresa, por mais que tenha uma diretriz global. Então, você tem que ter um plano adequado, né, e uma supervisão bem feita sobre as suas chaves criptográficas. Estendendo um pouco do espectro da lei, né, e como a gente pode resolver as questões associadas à LGPD, a jornada de nuvem, Banco Central, enfim, PCI DSS, né, são controles de acesso aos dados, né? Então, você pode implementar a criptografia para realizar pseudo-anonimização, anonimização para proteger os dados, né, pessoais, dados financeiros. Você consegue usar a ferramenta para monitorar, para ter auditoria, né, os registros de todos esses recursos criptográficos. Né? Você vai precisar disso para comprovar que você implementou uma boa prática. Se não adianta você proteger e chegar um auditor e falar, onde você colocou essa chave? Não sei. Ah, está aqui nessa pasta que todo mundo tem acesso.
Então você não pode fazer isso. Vai te causar um transtorno muito grande, você vai só ter o ônus da criptografia. Você, evidentemente, com a nossa ferramenta, consegue ter múltipla custódia. Né? Você consegue ter as chaves gerenciadas por um DPO e as ferramentas de infraestruturas, né, com as pessoas adequadas. Né? Obviamente, a gente apoia evitando que você tenha penalidades. Né? Aqueles que não adotarem práticas efetivas de segurança serão penalizados. Né? Mais uma vez, se você criptografou a tua base, mas alguém te perguntar onde você colocou a chave, como é que está isso, você falar, não sei. Como assim? Né? Então, não está seguindo uma boa prática. Existe ferramenta, existe elementos que você deve usar e compor a tua estratégia. Outro ponto importante, onde a gente pode usar a ferramenta, associada também à legislação, é a questão de soberania dos dados. Não adianta você não ser soberano sobre o seu dado. Né? Você disponibiliza esse recurso em um operador, né? E aí, como é que você controla? Né? Num provedor de serviço, como é que você faz o controle desses dados de fato, se não está nem na sua mão? Muitas vezes as empresas não têm nenhum controle das chaves de criptografia, ao ponto que a própria ferramenta onde está hospedado armazena a chave, tem tudo lá e você não tem sequer uma cópia. Então, isso é extremamente importante. Então, ferramentas hoje como Azure, AWS, o Google oferecem criptografia, né, já nativa nesses ambientes, e você pode usar o Vault Core para gerenciar essas chaves e ter a custódia sobre o seu segredo. Estratégia criptografia, né, para LGPD. Então, a gente vai conseguir pseudo-anonimização, nós vamos conseguir anonimização, nós vamos conseguir integridade dos dados, muito importante para a lei, e sobretudo gestão. Né? Você criptografando os dados, você passa a ter um controle muito melhor sobre eles. Né? As pessoas vão copiar esses dados, vão bypassar as características de acesso, mas não vão conseguir ter, de fato, acesso às informações ali dentro. O ecossistema, né, que a gente compõe, então você tem o Vault Core ao centro e tecnologias acopladas, HSMs, o CIEM acoplado, enfim, tendo a gestão, né, os provedores de criptografia, enfim, cloud e outros recursos, né, VMs, enfim, dispositivos de redes falando com o próprio Vault Core, autoridades certificadoras sendo automatizadas, né, a geração e a distribuição dos certificados, de forma sem interação humana, sem erro humano, né, os servidores falando de forma nativa, direto com o Vault Core, as bases de dados, né, as storages falando, e todo o ecossistema de virtualização composto, sendo gerenciado com chaves dentro do Vault Core. Então, como podemos começar, né, a orquestração e o processo de proteção dos dados usando as estruturas já da empresa? Inicialmente, eu recomendo a utilização da proteção nas VMwares, caso seja a VMware sua infraestrutura de virtualização. Pode ser outras estruturas, né? OpenSec, enfim. Mas eu vou tomar como exemplo aqui VMware, que é uma distribuição bastante conhecida, muita gente tem. Então, o primeiro passo seria a criptografia das máquinas virtuais, né? Já é um grande impacto, né? Uma implementação super rápida e uma grande cobertura, né? Você já consegue proteger as bases de dados que estão nas VMs, os dados não estruturados, dados de sistema operacionais, enfim. Bastante informação já é coberta com esse primeiro passo. O segundo passo, eu elegeria a criptografia associada aos provedores de cloud pública. Fazer o Bring Your Own Key é uma implementação relativamente rápida e permite que você tenha uma boa governança dos seus dados em nuvem pública, né? Uma vez que eles já oferecem recursos embarcados de criptografia. A terceira fase, um pouco mais complexa, talvez com um custo um pouco mais elevado,
dependendo do tipo de base de dados, a implementação do Transparent Data Encryption, ou seja, a criptografia que ocorre na própria base de dados, sem que você precise, de qualquer forma, mexer na sua aplicação. Então, é uma estrutura bastante eficiente, porém, algumas bases de dados cobram o recurso de habilitar o Transparent Data Encryption e acaba impedindo algum avanço mais rápido, mas a grande maioria das bases de dados hoje oferece esse recurso e muitas delas não cobram. Então, a ideia é que a chave fique armazenada e controlada através do Vault Core. Quarto passo, talvez o passo mais complexo de se implementar, é a integração via as chamadas REST do Vault Core para criptografia granular os dados nas próprias bases, né? Aí, eventualmente, pode ter uma mudança nas aplicações, ou você pode fazer essas mudanças nos gateways, né? Nos proxies, enfim, de aplicação, faz a chamada via REST API para o Vault Core para fazer a criptografia, né? Esse é um caminho bastante interessante também. Dependendo de como a topologia da empresa, pode ter um pouquinho mais de investimento, porque tem que falar com o desenvolvimento, tem uma jornada um pouco mais longa do que as outras opções. E, evidentemente, no final, a gente tem que ter a automação contínua desses processos, criptografia fim-a-fim, enfim, tudo o que precisa para implementar, né, os recursos de criptografia para o processo de LGPD. Um processo bastante interessante que eu abordo é como fazer uma base de dados anonimizada usando o Vault Core, né? A gente tem um recurso que você pode chamar de Cryptodata Transformer, né? Uma aplicação que você, em tese, faz a leitura da base de dados de produção, né? Ele vai coletar o dado original do indivíduo, vai fazer um processamento nesse dado, né? Vai chamar as chaves de criptografia de dentro do Vault Core, né? É gerada a criptografia e também os elementos de entropia com dados aleatórios, baseado num critério regular, ou seja, vai gerar informações que as bases de dados compreendem. No caso aqui, eu vou mostrar no exemplo que vai gerar um nome parecido com Pedro, mas não é Pedro, e um CPF válido, né? Então, uma estrutura que gera componentes válidos, né? Só que são informações completamente falsas, né? Anonimizadas. Então, nesse processo, gera-se uma base de dados com as informações criptografadas para uma eventual comparação, enfim, depende do processo, e gera-se os dados completamente aleatórios, sem qualquer relação, né? Gerando as bases de dados pseudonimizadas e as bases de dados anonimizadas. Essa base de dados você pode compartilhar sem problema nenhum com os seus parceiros para fazer análise de BI, enfim, porque todos os dados aí são falsos, né? Não corresponde a uma realidade, né? E são anonimizados, não tem qualquer relação com o dado original. A única relação que existe é a base pseudo-anonimizada que você preserva dentro da tua infraestrutura. Então, para você, os dados estão pseudo-anonimizados e para os teus parceiros, enfim, os dados são anonimizados. Permite, portanto, uma evolução bastante interessante nas análises de dados. Como é que funciona a automatização de certificado digital, né? O Vault Core detecta a expiração, né? Ou você programa efetivamente a emissão, né? Vai expirar o certificado, ou, né, chama as APIs, né, a integração das autoridades certificadoras, envia no CSR, é respondido de volta o certificado digital gerado, né? Os certificados então são distribuídos na infraestrutura, né, de forma automatizada, sem que você precise ter interação humana nesse passo. Falando um pouquinho, né, das políticas, então a gente permite, né, atenuar, né, a ameaça interna, né, com os processos de chaves, enfim, você não vai ter mais seus usuários, seus fornecedores ou seus próprios empregados, colaboradores, né, transmitindo seus segredos, suas chaves pela infraestrutura, né, isso é muito importante. Também vai aliviar a sobrecarga sobre esta equipe, né, e sobretudo vai ter a gestão, né, organizada dos segredos da empresa, né. Então, você pode executar scripts, executar tudo num processo muito rápido, né? E tudo programado para não ter nenhum tipo de surpresa nas operações, porque
esses mecanismos de criptografia podem desabilitar recursos se não bem gerenciados. Portanto, o Vaultcore ajuda a organizar todas as peças da sua infraestrutura, desde o armazenamento nas redes, né, oferece recursos para auditoria, integrações com o CIEM, né, pode oferecer integrações com SSH e servidores, apoia você na nuvem, Bring on Key, né, apoia você na sua virtualização e na hiperconvergência, é interoperável, permite elasticidade, porque fornecemos versões que permitem, né, a escalabilidade e a elasticidade por conta de ser virtualizados os sistemas, né? Permitimos também a grande quantidade de chaves nesse modelo, né? E, afinal de contas, você consegue atingir conformidades, enfim, para das mais diversas legislações né, e soluções aí que são necessárias para alcançar um compliant. Agradeço pela atenção de todos. Por favor, entre em contato comigo. Estou aqui ansioso para a gente poder conversar e ver como podemos ajudar mais a sua empresa.